Eu sou Caliandra Nogueira, gostaria de compartilhar contigo como é simples a nossa experiência individual com Cristo. Eu creio que assim como somos seres individuais, o Senhor ele tem uma maneira particular para se apresentar a nós. Tem um momento específico onde a nossa clareza espiritual discerne quem de fato Jesus é ou discerne uma necessidade de conhecê-lo. E na minha adolescência eu tive uma experiência após ouvir alguns palestrantes falarem sobre Deus, ouvir pastores falar sobre Deus, ouvir padres falar sobre Deus. Eu tive a experiência de meio que questionar a existência de Deus. E eu lembro de estar olhando para o céu e ali contemplando as estrelas eu questionei: Deus, será que tu existe mesmo? Até então eu tinha aquele temor de ir para o inferno, tinha aquele relacionamento com Deus quando eu precisava de alguma coisa, mas não tinha um relacionamento de amizade, não tinha um conhecimento que eu ouvia tanto aqueles representantes, né, da palavra de Deus, que eu conhecia como representante, falar de Deus. E nesse contexto, eu acabei sendo convidada depois de alguns dias por algumas amigas que eram cristãs e elas me levaram para um show evangélico e eu tinha medo de multidão. E aí eu fui para aquele show meio que sem muita vontade de ir, mais para agradar aquelas amigas. E chegando lá, eu olhando para o ambiente assim, meio que com medo do que poderia acontecer, eu me deparei com um ambiente que havia muita gente, mas que também havia uma paz diferenciada. E aquilo ali me levou a mais uma vez contemplar, olhar para o céu enquanto não começava, e de repente era como se o refletor daquele show tivesse se voltado para mim. E eu me senti separada por Deus em meio àquelas pessoas, e eu comecei a orar. E eu falei: olha para mim, Senhor, olha para mim, eu preciso do teu olhar. E conforme aquela luz ali me irradiava, eu falei: eu vou fazer o que for preciso para te ver. Eu não posso deixar o Senhor seguir sem me perceber, não importa essa multidão, eu sei do que eu preciso e eu preciso do teu olhar. Olha para mim, Senhor. E invadida ali por uma presença, uma sensação diferente, eu me senti de fato separada em meio àquela multidão. E eu lembro que os instrumentos da banda que começaram a tocar, e o rapaz que era o cantor da banda começou a cantar a minha oração. E aí ele falava: olha pra mim, eu preciso do teu olhar. E eu, meu Deus, Deus existe. Quem falou isso para esse rapaz? Eu acabei de orar isso e fiquei assim. Aí eu perguntei: o que é que ele tá orando? O que é que ele tá cantando? Aí as meninas: não, é uma música cristã. E eu não conhecia nenhuma música evangélica, inclusive nem gostava muito, né, dos evangélicos. E falei: não, é a resposta que eu queria. De fato, Deus existe. E ele tem uma maneira simples, né, uma maneira particular para se apresentar. Essa foi a minha experiência. Naquele momento eu fui apresentada a um Deus que de fato se revela, né, quando a gente tem sede. Daquele dia em diante eu comecei a ter sede de ler a Bíblia, sede de querer orar mais, de querer experimentar mais daquilo que eu provei. E é isso, essa foi a minha experiência. Espero que edifique a sua vida de alguma forma. E
você que ainda não teve uma experiência particular, Deus de fato é real e Ele se revela àquele que tem sede e fome da presença dEle.